apresentação, então, se vocês têm algo para fazer, eu vou reapresentar o que estava ali, só o finalzinho, que vai mudar um pouquinho aquele cronograma que eu apresentei, mas o restante permanece igual. Então, é isso. Vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá. Aqui é a... Tá, é isso. Estão conseguindo ver? Sim, professor. Tá. Então, essa foi uma apresentação que nós fizemos na reunião da semana passada no Conselho, né? Então, foi organizado por mim, pelo Sérgio e pela Stephanie, então, que está sempre nos acompanhando aí nessas reuniões e está fazendo toda a parte de chamar vocês, enfim, está fazendo toda a parte de secretaria executiva, mesmo que é a função dela aqui no CTC, né? Então, são os dados da comunidade UFSC e CTC, docentes, tais, estudantes, e propostas dos comitês para a retomada das atividades. Então, para a gente saber com quais números que a gente está trabalhando, né? Então, na UFSC, nós somos 2.742 docentes, 3.137 tais, mas desses 3.000, 1.039 estão no HU, tem uma distribuição de tempo, de atividades um pouquinho diferente dos 2.098 que estão nas unidades acadêmicas e administrativas. E temos 36 mil estudantes na UFSC, né? Desses 36 mil, cerca de 8 mil e poucos são de pós-graduação. E acho que, não me lembro se estão aqui incluídos os alunos de EAD, que hoje são poucos, mas ainda tem um número razoável, né? Então, as pró-reitorias pediram para os centros delegaram isso às coordenadorias, aos departamentos, para fazer uma enquete com os docentes, os tais estudantes em geral, incluindo os estudantes do colégio de aplicação. Então, os docentes, a taxa de resposta foi 92% dos que foram contactados, né? Dos tais, o número foi um pouquinho mais baixo, né? Foi 63% no geral. Se a gente desconta o HU, então o número já melhora um pouquinho, 81%, mas está 10% abaixo dos docentes. E dos estudantes, na graduação, estranhamente, teve uma taxa de resposta maior do que na pós-graduação. Depois, nós tivemos, então, os dados sobre os docentes, né? Então, os docentes, se vocês olharem aqui, a gente está concentrado aqui no meio, né? Então, são os docentes de 35 a 44 anos, que são essencialmente os que foram contratados recentemente, né? Incluindo esse grupo aqui. E aqui estão os docentes de 45 a 54 anos. E tem um número ainda bastante elevado de docentes com mais de 55 anos que estão aqui na faixa de maior risco, né? E ainda temos vários docentes acima de 65 anos, né? Então, lembra, a faixa de contágio está por aqui, né? Faixa de maior contágio, e a faixa de letalidade está por aqui. Então, como é que fica os docentes no CTC, né? Agora, essa melancia aqui representa o CTC. Então, sem registro de grupo de risco, ou seja, eu já vou dizer o que é o grupo de risco, são 54% e 46% está em grupo de risco. Então, a gente pode falar que metade do CTC está em grupo de risco. O grupo de risco é comorbidade, mais de 60 anos, o fato de ter alguma restrição, daí não é só grupo de risco, né? Ele tem alguma restrição porque cuida de pessoas mais velhas ou porque está com criança em idade escolar. Então, só para o grupo de risco, a gente colocou aqui. Então, 60 anos é a maior parte, né? Os filhos em idade escolar, ou
fidelidade escolar, depois as comorbidades, imunodeficiência, e temos um número bem pequenininho de gestante no CTC entre os docentes. Os tais mudam um pouquinho a faixa etária, né? A faixa etária maior, então está aqui, desculpe, antes de falar a faixa etária, a distribuição, então, na universidade. Então, unidades administrativas concentra mais da metade de todos os técnicos administrativos da universidade. As unidades administrativas são pró-reitorias, essencialmente, e órgãos complementares, excluindo o hospital universitário. As unidades acadêmicas, que somos nós, né, os centros de ensino, estão aqui. A idade deles, então, muda um pouquinho. Então, lembra que aqui os professores estavam concentrados aqui, a deles está concentrado aqui, assim, né? Dos tais, né? 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, o que faz com que o grupo de risco vai diminuir um pouco. Ainda temos bastante, temos 10% aí na faixa de mais de 55 anos, e muito poucos agora com mais de 65. Então, do grupo de risco, com 60 anos ou mais, é 60%, com imunodeficiência, 23%, com filho de idade escolar, 37%. Eu esqueci de dizer, isso é 31%, né? Então, nós estamos falando aqui de 31 a 40 pessoas, tá? Porque a gente tem um número por volta de 120, 130, esse número varia um pouquinho, então não chega, talvez 35% seja um bom número aqui, então, desculpe, 31% significa 35 pessoas. Então, praticamente 40% então está aqui, no fator idade, 37% aqui no fator com filho de idade escolar, né, são mais novos, os casais têm mais filhos, tal, então justifica esse número maior aqui. Mas tem um número elevado de imunodeficiência, de 3%, um quarto, praticamente. Os estudantes têm uma faixa, bom, que todo mundo já imaginava, né? Então, mais da metade, né? Está aqui na faixa até 24 anos. E aí nós temos uma faixa bastante... a gente tem uma faixa... A gente tem uma faixa grande também que está entre 25 e 45 anos. Aqui é a faixa, essencialmente, dos estudantes de pós-graduação e dos estudantes que frequentam os nossos cursos noturnos. O meu mouse aqui é super sensível. Então, e depois temos um número bem pequeno aqui na faixa etária mais elevada, né? Então, vocês vejam, aqui é a faixa de maior contágio, né? Então, os nossos estudantes são teoricamente, os agentes que podem levar o vírus mais facilmente, porque circulam mais do que as pessoas que estão nessa faixa aqui. Mas, no entanto, aquilo que eu falei outro dia, o número de nossos alunos que moram com pais, avós, parentes de maior idade, aqui em Florianópolis, é cerca de 1/3 dos nossos alunos, e, portanto, é uma faixa que se contamina mais e tem contato com a faixa que o vírus tem maior letalidade. Bom, e no CTC, como que nós estamos hoje? Bom, então esse aqui é o número de alunos de graduação no CTC e número de alunos com matrícula trancada. Então, nós temos aí perto de 6.000 alunos com essa distribuição aqui. Então, o curso que tem mais alunos é o curso de Engenharia Mecânica, e depois vem Engenharia Civil, e vem Sistema de Computação, que é o curso, Sistema de Informação, desculpe, que é o curso noturno. Então, tem um número bem elevado de alunos, e, enfim, soma aqui quase 6.000 alunos no total. A pós-graduação tem uma distribuição um pouquinho diferente, mas mantém um aspecto mais ou menos parecido no pós-MEC, com maior número de alunos, depois vem a elétrica, depois vem o EGC, eu acho, EGC, e aí vai.
Então, o nosso número de alunos de pós-graduação, 1.430 no mestrado e 1.004 no doutorado, que perfazem cerca de 2.500 alunos. Então, vocês, para ter um número assim, mais ou menos, uma estimativa, nós temos cerca de 1/4 desses alunos aqui, desculpe, metade desses alunos do mestrado, mais ou menos, estão no primeiro ano do mestrado. Então, eles estão em crédito, né? Claro que tem trancamento, tem prorrogação e tal, mas vamos imaginar, metade desses alunos, ou 1/3 desses alunos estão em crédito. Então, a gente está falando aqui de cerca de 500 alunos. 1/4 desses aqui estão em crédito, né? 1/4 do doutorado está no primeiro ano, está em crédito. Então, estamos falando de 250 alunos. Então, nós estamos falando aqui de 750 alunos que devem estar cursando disciplinas nesse momento. O quadro de disciplinas, só para vocês terem uma ideia, o número de disciplinas que tem no CTC é algo que impressiona, né? Eu não tinha esse número assim, de memória, então foi bom ter feito o levantamento, né? Então, na arquitetura, são 54 disciplinas de graduação. Então, nós estamos falando de disciplinas com códigos diferentes oferecidas em 2021. Não estamos falando de turmas, né? Turmas é muito maior. Então, o departamento, então a gente fez o levantamento por departamento, porque a gente não tem muito controle do número de disciplinas. Quer dizer, até daria para levantar, mas não temos controle no oferecimento dos departamentos que são fornecedores de disciplinas para o CTC, que é o caso da matemática, enfim, da economia, da física, da química, assim vai. Então, nós temos o INE, que é o maior fornecedor de disciplinas do CTC, para toda a universidade, né? Então, desde a saúde, economia, administração, mesmo lá no CCE, né? na letras, no secretariado, enfim. Então, o INE oferece hoje 88 disciplinas, né? No 2021, né? O EGC oferece um número menor, não tem curso de graduação. Na pós-graduação, esse número é incompleto e vai ser atualizado porque nós conseguimos levantar o número das disciplinas oferecidas só em março, né? Mas a pós-graduação não é semestral, então nós temos março, depois nós temos no bimestral maio, depois nós temos no trimestral junho, e esses números não estão computados aqui. Mas, mesmo assim, a gente chega ao número de 174 disciplinas. Então, somando isso, nós vamos chegar aí perto de 700 disciplinas de códigos diferentes sendo oferecidas pelo CTC, pelos cerca de 400 docentes do CTC. Aqui são os dados referentes ao que o comitê apresentou. Então, tem a fase de retomada, o subcomitê científico, então, que tem trabalhado mais com o aspecto mais, digamos, epidemiológico, ele propõe que siga um modelo de 3 fases para a retomada de atividades presenciais, considerando cenários de avanço da pandemia e atividades passíveis de serem realizadas. Então, na fase 1, nesse período, que é o momento que a gente está vivendo agora, a doença não está controlada, né? A gente já percebeu, houve idas e voltas aí no estado, no município, em relação à abertura de alguns locais e posterior fechamento. Então, nesse momento, ocorrem as atividades não presenciais, pedagógicas e administrativas, quando os alunos poderiam ir à UFSC para atividades práticas de ensino, por exemplo. Desculpe, pulei aqui, estou lendo uma coisa e falando outra. Nesse momento, não tem atividade presencial, né? Só tem atividades que são administrativas, digamos assim, pedagógicas administrativas. As atividades presenciais essenciais com impacto no combate à Covid, ou seja, não há
frequência da universidade por parte de alunos. Muitos de nós temos que ir por questões mais administrativas, mas é só isso. Então, a gente considera que não há atividades presenciais. Na pré-fase 2, então, nesse período, a pandemia teria que apresentar na macro-região do campus um número diário de casos e óbitos em sucessiva diminuição por pelo menos 15 dias. Então, apesar do comitê falar aqui em campus, na verdade, aqui já começa um pouco a diversidade da universidade, né? Nós estamos falando de 5 campi, ou campus, se quiser, pode usar o termo campus também. Então, ou seja, o que acontece em Florianópolis, certamente é diferente do que acontece em Joinville, que está com uma situação um pouco mais grave, pelo menos estava, né, do que aqui, Blumenau, Curitibanos e Araranguá. Então, mas essencialmente o que se monitora é que o número diário de casos e de óbitos deveria estar em sucessiva diminuição por pelo menos 15 dias. E a ocupação dos leitos de UTI do SUS menor que 60%. E uma taxa de transmissão, RT que se chama, né, menor que 0,95. Ou seja, uma pessoa contaminada vai contaminar no máximo mais uma pessoa. Menos um pouquinho que isso, 0,95. Nesse momento, ficam autorizadas, além das atividades não presenciais, aquelas com impacto no combate à Covid-19 e a organização presencial essencial de atividades, ou seja, uma preparação para atividades semipresenciais na UFSC. A fase 2, efetivamente, então, ela inclui as mesmas atividades da pré-fase 2, considerando as atividades semipresenciais, que as atividades semipresenciais estejam com sua organização finalizada e que possam ocorrer. Então, entenderam mais ou menos, né? A fase 1 é só atividade não presencial, mais ligada à administração. A pré-fase 2 é a preparação para atividades semipresenciais. E a fase 2 são as atividades semipresenciais. Então, seriam atividades administrativas e pedagógicas, quando os alunos poderiam ir à UFSC para atividades práticas de ensino, por exemplo. Bom, a fase 3 é o nosso sonho ainda, né? Está aqui no nosso objetivo, mas não temos controle nenhum nesse momento e muito menos estimativa de quando vai ocorrer. Eu quero abrir um parênteses, né? Vocês estão acompanhando o Divulga UFSC, então a UFSC divulgou já uma portaria dizendo que não vai haver fase 3 esse ano, né? Ou seja, não vai haver atividade presencial. Então, esse cenário chegará com a finalização do estado de emergência em saúde, com a diminuição do número de casos na macro-região do campus de forma sucessiva, por pelo menos 60 dias, né? Então, aí o período de avaliação é um pouquinho maior, bem maior, e com o número de óbitos por Covid-19 em Santa Catarina menor ou igual a 1 óbito por semana por pelo menos 30 dias, além da disponibilidade de uma vacina. Então, a vacina temos boas perspectivas, mas, como toda vacina, o prazo de teste é extremamente longo em relação à situação da pandemia, né? A gente gostaria que fosse muito mais rápido. E, então, só nessas condições é que as atividades seriam liberadas. Então, é baseado nisso que a reitoria emitiu, então, aquela portaria dizendo que não vai haver. Obviamente, se sai uma vacina aí até o mês de outubro e a produção consegue ser suficiente para vacinar todo mundo, a gente poderia voltar antes do ano que vem, né? Então, e aí tem as fases de retomada, então chegar à fase 2 ou 3 na UFSC só será possível se houver uma autorização explícita e reversível emitida pelo reitor da UFSC. Então, as mudanças de fase também respeitarão critérios como indicadores de saúde específicos, infraestrutura adequada implementada, equipamento de proteção individual, EPIs,
adequadas aos riscos, treinamento finalizado. Então, a fase 1 aqui, só para vocês saberem, né? Então, na fase 1, que contam 3 semanas, ela inclui o treinamento no uso de tecnologias de informação e comunicação, os colegiados de cursos e departamentos, recebimento e avaliação dos planos de ensino, então tem toda uma preparação para aquelas disciplinas que já estão sendo oferecidas. Obviamente, aquele número de disciplinas lá de graduação, 513, ele vai ser reavaliado, vão ter disciplinas que vão ser reavaliadas, há disciplinas que são essencialmente presenciais, enfim, há toda uma reavaliação. Então, há, inclusive, um novo PAD que estaria sendo feito. Os colegiados de cursos e departamentos, então, eles têm um prazo limite para aprovação dos novos planos de ensino e definição das disciplinas a serem ofertadas, e os departamentos têm um prazo limite para cancelamento de disciplinas e oferta de mais vagas em disciplinas teóricas na graduação e pós-graduação. Bom, ajuste de matrícula, enfim, é como se o semestre começasse, né? Processamento do ajuste de matrícula solicitado pelos alunos, matrícula e cancelamento em disciplina. A fase 1 e pré-fase 2, então, terminada essa fase 1, sendo... Estou falando já isso depois de avaliado pelo CUM, tá? Então, na pré-fase 2, então, teria o reinício do semestre letivo para graduação, pós-graduação, colégio de aplicação, e essas atividades são não presenciais. Cada semana tem uma avaliação pelo comitê científico, porque tem que ficar monitorando aqueles dados da pandemia, e isso vai até, essencialmente, a 10ª semana. Então, até a 10ª semana são atividades não presenciais, que estão ligados à fase 1 e pré-fase 2, na verdade. A partir da 11ª semana, há novamente avaliação dos subcomitês e pode haver algumas atividades presenciais, se autorizadas. Isso para contemplar algumas disciplinas que teriam caráter experimental, parte do plano de ensino. Com isso, o semestre, com essas atividades, está planejado, segundo o comitê, para 16 semanas, que teria, então, na 16ª semana, depois de toda essa parte preparatória, aprovação do CUM, parte preparatória e essas semanas, seria o fim do semestre, desse semestre aqui. A fase 3, então, a organização e preparação para o retorno das atividades presenciais. Então, tem essas decisões e depois tem a execução das atividades presenciais gerais, acadêmicas e administrativas. E também tem essas condições aí de ações e decisões. Bom, aqui eu fiz agora isso, espero que eu não tenha errado, mas acho que não. Então, nós estávamos trabalhando com a aprovação do CUM, possível aprovação do CUM, que está em discussão, claro, no dia 10/7. Agora, nós temos a reunião do CUM agendada para o dia 17/7, então foi nomeada uma comissão. Essa comissão, eu não vou lembrar o nome de todos, são 6 pessoas, são 2 docentes, 2 técnicos administrativos e 2 estudantes, um estudante da graduação e um estudante da pós-graduação. E a presidência da comissão está com o professor Bruneta, do Centro de Educação. Então, com a previsão da reunião para o dia 17, nós teremos o relato da comissão no dia 13/7, é uma segunda-feira. Então, a Stephanie deve estar agendando para o CTC uma reunião no dia 15/7, que é uma quarta-feira, para a gente tirar uma posição. Aí sim, o CTC precisa deliberar sobre esse relato da comissão. Bom, vamos supor
que o CUM aprove no dia 17/7, na reunião que está marcada para deliberar sobre isso. Então, nós teríamos a fase 1, né, que é a fase de planejamento. Nós teríamos 3 semanas para esse planejamento. Então, essas 3 semanas vão do dia 20/7 até o dia 7/8. Tá? Então, são 3 semanas que fazem o planejamento. 7/8 deve ser uma sexta-feira. Se tudo correr bem, nós começaríamos no dia 10/8, que é uma segunda-feira, e contaríamos 10 semanas naquela pré-fase 2, né? Que é fase 1 ou pré-fase 2, está errado ali. Então, vai do dia 10/8 até 16/10. E aí nós teremos alguma atividade presencial na universidade, que seria, então, na fase 1 ou fase 2, né? Ou isso, na fase 2. Aí depende um pouco da avaliação do comitê. Então, se forem autorizadas, nós temos 6 semanas para realizar isso, ou para continuar. Aqui está a fase 1, né? Na verdade é pré-fase 2, ou você continua as atividades teóricas, as disciplinas são essencialmente teóricas, ou você inclui atividades experimentais, de laboratório, nas disciplinas que são híbridas. Então, nós iríamos do dia 19/10, na segunda-feira, até o 27/11, e no dia 27/11, lá, segundo o cronograma, estaríamos sendo, é a última semana, né, que encerra em 27/11, 27 ou 28, se contar o sábado. Nós vamos estar fazendo a avaliação, fechando, passando as notas, enfim, para esse grupo que puder fazer as disciplinas. Então, nós encerraríamos 2020.1 no dia 27 de novembro. Então, há algumas questões aqui que a gente coloca, né? Então, a aprovação da resolução pelo CUM. Então, isso é que vai definir o calendário em seguida. Um assunto que eu levantei na reunião do CUM da sexta-feira, e que do ponto de vista de gestão, é essencial, é que nós temos necessidade de recursos, e isso precisa ser solicitado ao MEC. Então, se a universidade não fizer esse levantamento de recursos, o CTC a gente está bem avançado, não sei como está no resto da universidade, então a gente sabe o que nós estamos precisando. Nós vamos solicitar ao MEC, a chance, sinceramente, para ser realista, é 0, que a gente consiga, mas esse não é um problema. No momento, a gente está reservando recursos para poder fazer essas contas. O que nós precisamos é que a solicitação da reitoria vá ao MEC, porque isso nos viabiliza a usar os recursos que nós temos para a gente fazer as contas como compras emergenciais. Compras emergenciais são compras num caráter bastante extraordinário, dispensa de licitação, tal, que tem um prazo muito curto de execução, ou seja, muito curto em relação aos prazos que nós temos, que, em geral, a gente fala em 6 meses, quando decide comprar uma caneta ou um computador no processo licitatório da universidade. Então, se for compra emergencial, a gente consegue fazer isso numa boa perspectiva em 1 mês. Então, isso já deveria estar sendo encaminhado nesse momento, independente da decisão do CUM. Isso que eu levantei lá em nome do CTC na reunião do Conselho Universitário. Nós temos o problema do acesso aos laboratórios de pesquisa, nós temos pesquisas que estão paradas e que têm problema de continuidade, que pode perder trabalho de anos. Infelizmente, os relatórios dos comitês não trataram o problema da pesquisa, e isso é um problema sério. Mas a gente está tentando resolver isso dentro do que é possível fazer. Então, tem essa infraestrutura para as aulas presenciais, treinamento docente. Nós temos um problema bastante sério, não está aqui, mas a gente está considerando ele, que é conseguir equipamentos para os estudantes que não têm. Então, a gente vai fazer um grande trabalho no CPC para arrecadar equipamentos, para poder emprestar equipamentos. Não
não temos ainda uma boa avaliação disso, mas temos uma boa perspectiva. Temos que deixar contratadas empresas para caso de descontaminação de locais, né? Basta uma sala de aula ali no bloco B que esteja com 2 ou 3 alunos ou algum professor que tenha sido contaminado, nós temos que descontaminar o prédio todo, suspender as atividades na fase semipresencial, né? Então, isso já precisa ser feito. Alguns professores vão precisar vir para a universidade para ministrar suas aulas, porque preferem estar aqui, porque, enfim, o material deles está em sala de aula, tá? Então nós temos que prever tudo isso. E aqui, só uma ideia, só para vocês verem o que a gente está trabalhando com o presencial, né? Se a gente estiver pensando no presencial, isso aqui são as salas de aula do bloco B, né? Nós temos várias outras. A gente fez esse mapinha aqui, de distribuição de alunos por sala. Nossas salas são apertadas. Então, essa aqui é a pior, eu nem considero muito ela, porque foi uma sala adaptada só para algumas disciplinas que têm realmente muito poucos alunos. Mas as nossas salas são de 35 lugares e, no máximo, tem 50 metros quadrados. Você vê que é bem pequenininha, né? Se você pegar a parte da frente, ela representa mais ou menos 10 metros quadrados aqui para onde fica o docente. Então, de área livre mesmo, a gente tem 40 metros quadrados. Então, isso dá 1 metro e 15 por aluno, né? São bem apertadas. As de 40 são piores ainda. Então, nós temos aí 1 metro quadrado por aluno. Nós temos 10 salas maiores naquele prédio de 55, 60 alunos, tem uma área de 76, mas também não melhora muito a disposição. E temos uma sala grande, acho que é 102, ela tem área de 102 metros quadrados e tem também 1,15 metro. Então, a gente está falando de 1,15 metro por aluno, 1,15 metro quadrado por aluno, né? Essas 29 salas aqui, elas comportam 1.375 alunos. Então, a nossa ideia é que, dentro de uma perspectiva de decréscimo da pandemia, a gente possa não usar para atividade presencial, mas usar como locais que a gente possa fornecer algum tipo de infraestrutura, juntamente com os laboratórios científicos, para pessoas em dificuldade que possam usar equipamentos aqui na universidade. Mas essa é uma outra discussão para depois, tá? Mas vejam, se a gente aplicar aquilo que os comitês pedem, então, por exemplo, os comitês, eu coloquei aqui, nós colocamos aqui por uma primeira avaliação, se a gente reservasse 2 metros quadrados por aluno, está abaixo do que é necessário, então a nossa sala de 35 lugares passa a ter 20 lugares, 10 metros quadrados aqui na frente. Bom, não havendo professor, a gente pode colocar ainda mais algumas carteiras aqui, mas, enfim, se desconsiderar essa parte, nós teremos, então, 4 fileiras aqui. Bom, a disposição não vai ser essa, mas, digamos, 4 fileiras por 5, que dá 20 carteiras. Se nós formos para 4 metros quadrados, que é aquilo que se preconiza hoje pelos comitês, então a sala de 35 vira uma sala de 10 lugares. Que essa é o que a gente estaria trabalhando. Então, um estudante encostado na janela e outro estudante encostado na parede interna aqui da sala, mais ou menos, seria isso. Então, nós teríamos 2 fileiras de 5 estudantes. Então, essa é aquilo que a gente tem no momento. Tá? Então, se a gente aplica o distanciamento, claro que em termos de aula presencial, significa que a gente vai ter necessidade aí a gente passa de 1.375 lugares para 359 lugares. Né? Então, nós precisaríamos hoje contar com 5 vezes, quase, 4 vezes o número de salas que nós temos para colocar dentro da sala de aula, quando autorizado, né? O número de alunos previstos para essa sala. Né? Ou seja,
A universidade não tem isso, não tem um centro que tenha folga de sala de aula. O CTC hoje precisa, acho que, de 30 salas de aula para comportar as disciplinas em tempos normais. Então, é por isso que nós temos aula no SED, temos aula lá no CSE, no CCE, enfim, na universidade toda. No CCS, a gente fica, os alunos e os professores ficam caminhando pela universidade porque nós não temos número suficiente de salas de aula. Acho que era isso. Vou tirar aqui o compartilhamento das... E acho que é isso. Depois, bom, em alguns departamentos já tem falado sobre o problema, estão se posicionando e tal, depois a gente pode falar sobre isso. Mas o fato é que a reunião nossa hoje é um pouco para dizer em que ponto está a discussão na universidade, quais são os entraves de ordem de gestão, quais são as dificuldades dos professores, dos técnicos, dos alunos, né? Cada um pode fazer seu relato. Então, nós insistimos ali no Conselho da Unidade, né, que cada um de nós é representante de alguém no Conselho da Unidade, né? A maior parte ali são representantes dos cursos de graduação, que são os coordenadores, os cursos de pós, que também são os coordenadores, dos departamentos são os chefes de departamentos. Nós temos o representante no conselho, que é o Márcio, que é o representante dos docentes no conselho universitário. Nós temos no conselho do CTC 5 ou 6, eu nunca me lembro agora, ou mais, estudantes, que são representantes dos estudantes do CTC no conselho do CTC. Tá? E depois, bom, o conselho universitário, vocês sabem lá como é a distribuição, né? Então, essas são, na verdade, as principais recomendações aí do comitê, que agora está, então, com essa comissão que está analisando. Bom, acho que vou abrir a palavra. Sérgio, não sei se eu esqueci alguma coisa, tu me corrige. Não, acho que é isso. Acho que é isso. Eu vou começar, então, já que eu comecei a falar, só comentar ali no final da reunião do Conselho, né, que a nossa proposta tem sido no sentido de ajudar o maior número de estudantes possível para que eles possam realmente desenvolver as suas atividades, né, e o nosso planejamento estava nessa direção, buscando o ensino híbrido, que agora vai acontecer mais, pelo menos a curto prazo, né, mas no ensino não presencial, a gente pensou no nosso planejamento de abrir espaços no CTC para aqueles alunos que não teriam condições de fazer suas atividades em casa, enfim, né? Mas claro que isso teria que ser avaliado ainda, só estou falando do ponto de vista do nosso planejamento inicial. Os alunos poderiam vir, de repente, e usar os espaços do CTC para estudar, para assistir uma aula online no LCT, coisa do tipo, né? E, então, isso são coisas que a gente tinha considerado. E outra coisa que eu tinha pensado, né, também é a questão das aulas práticas, né, porque as aulas normalmente são em grupos bem pequenos, principalmente na pós-graduação. Então, isso, a gente tem recebido muita demanda nesse sentido, de alunos de pós-graduação, de professores também, preocupadíssimos com os prazos, né, principalmente na pós-graduação, por conta de atividades práticas. E o governo do estado liberou, de certa forma, né, deu uma possibilidade aí para as universidades avaliarem isso, né. Então, são essas duas questões que a gente planejava, que a gente gostaria de compartilhar também com o CTC. Uhum. Então, tá bom. Acho que a Stephanie faz o controle aí de quem vai falar. Pode ser, professor. Pode ser. Por enquanto, a gente tem a inscrição do professor Adroaldo. Aham. Por enquanto, é somente a dele. Oi, Adroaldo. Bom, boa tarde a todos aí. Estão me escutando? Boa tarde.
Me preocupou bastante, é por isso que eu estou até participando dessa reunião hoje, né, Edson? Porque o reitor ontem, eu já coloquei até nos comentários aqui, né, do chat, simplesmente que em 2020 falou que não ia ter atividade presencial alguma, né? E eu estou defendendo mais ou menos, não sei se o chefe do departamento está aqui hoje, né, mas eu sou um dos professores implicados, porque eu ministro as disciplinas básicas da engenharia elétrica, né? E a minha disciplina, por exemplo, ela é mista, tem uma parte teórica e uma parte laboratório, quer dizer, e é básica, quer dizer, sem fazer ela você não avança, você perde semestre, você perde pré-requisito, né? Como é que vai ficar isso? Existe alguma possibilidade de o reitor mudar esse tipo de coisa, ou como reverter isso aí, para justamente se seguir esse calendário e ficar se verificando, né, se vai ser possível fazer as coisas dessa maneira ou não, porque senão é um semestre perdido para nós da engenharia elétrica, entendeu? Para os alunos. Isso é claro, do jeito que foi colocada a coisa, é claro. Na verdade, eu acho que a normativa do reitor foi mais no sentido de dizer o seguinte: se a gente voltar no presencial, vai ser uma condição excepcional em relação ao que está acontecendo agora. E excepcional significa vai ter que ter vacina, vai ter que ter outras condições, né? Eu acho que tinha uma pressão muito grande de alguns alunos que estão pagando aluguel e tal, e que não foram para casa, continuam pagando, né? Esse é um problema que, olha, tem tirado o sono da gente, porque, por um lado, a gente sabe que as condições para aulas presenciais estão difíceis e que as condições para as aulas remotas também não são muito simples, porque temos as restrições que cada um levanta e que são válidas, mas a gente tem o fato de que muitos pais que mantêm os alunos aqui, eles perderam emprego nessa pandemia, né? Vocês viram que o número de demissões aumentou muito. Então, ainda assim, estão tentando manter, né? Mas sem a perspectiva de que tem algum tipo de atividade, os nossos alunos hoje se sentem assim, completamente esquecidos pela instituição. Esquecidos não no sentido assim de que a instituição faz isso deliberadamente, mas não havendo algo que acolha os alunos se sentem perdidos. Esse é o relato que o Sérgio, acho que a Esther, muitos deles, alguns têm ouvido também. Então, ainda que a gente não tenha condições de fazer o presencial, porque o risco é enorme mesmo, e isso eu não sei ainda como tratar, Adroaldo, principalmente essas disciplinas do tipo que você diz, se a gente não fizer nada, o abandono que os alunos estão vai significar abandono do curso no qual eles estão matriculados. E talvez seja a única chance que esse aluno tem de fazer uma graduação, ele se perca porque se sentiu abandonado pela instituição. Mas esses casos das disciplinas que têm um caráter mais experimental é difícil. Agora, se a gente conseguisse fazer com que fosse andando o que pode ser feito nas disciplinas teóricas, a condição de usar alguns prédios, principalmente no CTC, vai melhorar muito. Vai melhorar muito porque nós diminuímos o número de alunos, nós vamos fazer 3 períodos de uso das instalações, enfim, nós vamos fazer o que for necessário. Mas a gente precisa, de alguma forma, aliviar as restrições que a gente tem no momento, né? Não tem uma solução, digamos assim, uma solução que seja uma solução daquela o gestor disse vai fazer isso e ponto final, né? Ou seja, nós não temos dados para poder fazer isso, exceto se tiver a vacina, mas eu acho que ainda isso está muito no desejo, no momento, né? Mas vocês tinham que pode haver uma reversão do reitor? Pode. Não, isso pode, claro.
Não, com base nesse calendário que foi colocado, porque estou falando, como eu falei, mata um semestre de engenharia elétrica, mata. Né? Então, é melhor os alunos cancelarem e perderem esse semestre logo. São 100 e poucos alunos que estão nessa condição aí, que faz naquela disciplina básica, que se não fizer ela, que é uma disciplina mista, perde requisito para tudo que vem na frente, né? Perde o semestre. Tá. Eu vou anotar aqui, depois eu vou fazer um comentário mais de ordem geral, só para não responder todos os pontos, tá, Oswaldo? Mas fica tranquilo, isso o reitor pode revogar a qualquer momento, tá? Então, tá bom. Obrigado. Agora nós temos o Henrique. Pode falar? Pode falar, Henrique, tudo bem? Boa tarde, professor de Pierre, boa tarde, professor Peters, pessoal da direção do TTC, o Henrique da Engenharia Civil aqui. A dúvida que fica a seguinte mesmo, assim, estava conversando com algumas pessoas, bem em razão da notícia que saiu ontem, em razão da possibilidade do prazo mínimo das aulas voltarem presencialmente início do ano que vem, e a questão da apresentação do subcomitê científico em fases. Sabe se a reitoria ou os subcomitês chegaram a falar dessa eventual possibilidade da mudança de planejamento em fases, alguma coisa assim, bem em razão dos prazos que a universidade anda trabalhando? Quer dizer, eu acho que isso vai chegar lá no CUM, mas a gente está discutindo. Eu acho que a gente tem que esquecer o ano civil de 2020, por vários motivos, até porque é um ano que parece que é um ano de praga, né? Então, nós vamos trabalhar com encaixe de vários semestres, essencialmente 4 ou 5, eu não sei de quantos anos nós estamos falando agora, tá? Nós vamos estar... Desculpe, quantos semestres? Nós temos que pensar que nós temos um número de semestres que a gente precisa dar conta num certo período. Então, nós vamos ter que fazer um redimensionamento das disciplinas, tocar o que for possível e ir readequando para, numa perspectiva de talvez 2 anos, a gente voltar a estar em fase ano civil e ano calendário da UFS. Não sei se está muito complicada a explicação, mas tem disciplinas, aquilo que o Oswaldo estava falando, não tem jeito, tu precisa do presencial. Mas você pode fazer algumas disciplinas, antecipar algumas disciplinas, fazer um acerto de 2 semestres aí, de tal forma a você compensar e repensar um pouco a distribuição das disciplinas ao longo de 2, 3 semestres. Então, isso nós vamos ter que fazer. Então, do primeiro semestre, do primeiro semestre de 2020, que vai ocorrer num período aí de 1 ano ou 2 anos civil. E nós estamos falando depois do segundo semestre de 2020, que vai ocorrer provavelmente até o final de 2021, concomitantemente com disciplinas que deveriam ser de 2021. Olha, é uma confusão. É uma confusão, mas é assim. Só mais uma coisinha, quanto às fases 2 e 3, a intenção é manter elas do mesmo jeito que foram apresentadas agora há pouco, mesmo com esse provável retorno semipresencial ou presencial no ano que vem? Não, elas podem ser mudadas. A gente está pensando em outras soluções, mas o importante é que a gente não fique nessa indefinição no momento, ou seja, qualquer decisão agora, ela precisa nos alinhar para a gente poder tocar as coisas que são de ordem de gestão. Então, nós precisamos fazer toda uma preparação para que o risco seja o menor possível. E o que estou pensando, claro, isso o Conselho vai me autorizar ou não, mas o que eu estou pensando em levar para o CUM é que a cada 2 meses, ou a cada mês, ao final de cada mês, a cada reunião do CUM, a gente avalie se aquela foi a melhor decisão. Porque, mudando as condições, a gente vai se adaptando e vai correndo um pouquinho mais de risco, ou tomando decisões que tenha que voltar atrás, que também é uma possibilidade, né? A gente fala em segunda onda, ninguém sabe se vai acontecer ou não vai acontecer. Tá?
Então, não são fases fechadas, não, só respondendo a tua pergunta. São fases, assim, de uma primeira proposta que vão ter que ser avaliadas ao longo da execução. Ok, muito obrigado, professor GPR. Tá bom, então aí. Professor Edson, o Tarek está sem microfone e ele está perguntando como fica o ingresso dos alunos que iriam entrar agora em 2022, se não há possibilidade das aulas EAD serem oferecidas simultaneamente para os alunos que ingressaram em 2021 e os que ingressariam em 2022. Pois é, olha, você vê, né, são quantos? Só no CTC acho que são perto de 1.000, não, desculpe, são 500 alunos que entrariam em 2020.2. Então, nós ainda não temos uma solução para eles, ou seja, nós trazê-los agora seria ruim, porque, né, eles teriam que vir para cá, tá pagando aluguel e tal. Então, essa proposta do Tarek é uma boa proposta, ou seja, quais são as disciplinas introdutórias que nós poderíamos oferecer para esses alunos, para que eles, no local em que eles estão agora, eles pudessem opcionalmente fazer essas disciplinas e ao ingressarem presencialmente, pudessem aliviar essas disciplinas da sua carga de disciplinas a cursar. Eu acho que é uma boa proposta. Ainda não discutimos isso, porque nós temos uma situação que antecede, Tarek, que eu ia responder para o Adroaldo, até anotei aqui, é que nós precisamos dar um tratamento especial aos formandos. Nós estamos com vários alunos com proposta de emprego, com necessidade de terminar o curso e que poderiam aliviar a concentração de pessoas e que nós não estamos ainda não demos condições ainda de que eles finalizassem. A única atitude que o Sérgio e eu nós tomamos, baseado numa portaria da Pró-Reitoria de Graduação, nós estamos autorizando a defesa de TCC na mesma forma que é a defesa de mestrado e doutorado, ou seja, ela é completamente online e isso tem ajudado bastante a gente a dar vazão a esses casos que já estavam no TCC. Agora, tem alunos que faltam uma ou duas disciplinas ali para ele terminar, e nós estamos falando de um número provável de 400 alunos que estariam formando agora, nesse mês. Então, nós temos que dar vazão a esses 400 alunos, ou 300 que seja, para a gente poder receber esses 500 que ficaram para a segunda chamada do ano de 2020. Mas a tua proposta ela é boa. Vamos escolher as disciplinas que podem receber esses alunos e fazer uma resolução para eles. O semestre para tempo de integralização. Tá? Como não será contado, isso também é uma coisa que estou defendendo lá no Conselho, em nome do CTC, sem ter consultado o CTC, a gente gostaria que o semestre 2021, não sei se 2 também, saísse da contagem de tempo do tempo de integralização máximo dos alunos, porque realmente não dá para imaginar que as condições foram condições normais para a gente poder colocar isso na restrição que vocês têm de chegar até 1,5 vezes, 2 vezes o tempo de curso, né, para permanecer na universidade. Então, isso eu acho que tem que ser defendido, assim como deve ser defendido o trancamento fora de prazo, cancelamento de disciplina, enfim. Tem várias coisas que a gente está anotando para defender. O Tarek colocou se a gente tem pelo menos uma data para essa resolução de como fica o ingresso. Deve ser depois da aprovação do CUN, da minuta? Vai ser naquela reunião do CUN do dia 17. Isso daí vai estar contemplado. Tá certo. Eu vou anotar isso, Tarek, porque depois eu passo para vocês o contato da comissão que está fazendo o relato no CUN. Então, vocês podem mandar sugestões, eles até estão pedindo que mande mesmo. Eu já vou achar aqui e vou colocar no chat, tá? A gente recebeu pelo Divulga UFSC, que acho que bastante gente recebeu, né? O link para mandar. Mas eu acho que já coloco para vocês também.
Tá. Eu vou ler, professor, o professor Antônio tá sem fone, não tá muito bom, e ele perguntou ele falou sobre a ideia de termos uma sala ou mais salas no prédio da UFSC no Sapiens, para alguns professores poderem preparar e transmitir videoaulas. Comentou que lá tem bastante espaço e poderia ser utilizado. Perfeito. Toda ideia é bem-vinda. Eu já tinha pensado no centro de eventos também, tá? Não para preparar a aula, mas para que alguns dos alunos na universidade que tenham dificuldade pudessem ir ali com distanciamento para poder fazer conexão com a universidade. Mas o Sapiens a gente vai pedir que possa ser feito sim, tá? Tá anotado aqui, Antônio. Agora, o Valdiero? Antônio, oi? É o Antônio Valdiero, professor Antônio Valdiero. O Valdiero está lá isolado em Canasvieiras. Né? Oi, Valdiero. Tá. A gente tem agora a fala do Matheus. Isso. Ô, Matheus, fica à vontade. Boa tarde, professor Edson. Boa tarde, professor Sérgio. Tudo certo. Minha questão é mais sobre o acesso aos laboratórios. O professor tinha comentado que não foi tratado muito sobre a pesquisa nos primeiros relatórios aí do subcomitê e do CUM, mas saber se tem alguma orientação específica para os laboratórios. E também sobre essa época agora de troca e começo do novo ciclo de bolsas do PIBIT, PIBIC e afins, se o CNPq vai manter as bolsas, se os laboratórios são instruídos a continuar aceitando novos bolsistas e fazer o processo de seleção tudo normal, ou tem alguma restrição, alguma novidade quanto à parte dos laboratórios? Se a gente pode continuar acessando eles no segundo semestre, dando seguimento às pesquisas. Tá. Bom, isso nós estamos assumindo no CTC. A gente está autorizando o uso do laboratório desde que tenha o encaminhamento do chefe de departamento, do supervisor, dizendo que aquela atividade é essencial, tal, para a gente não burlar a portaria do reitor, né? Então, a gente é uma instituição, a gente tem uma gestão e a gente não quer ir contra nenhuma portaria. Então, a gente pede que essa justificativa seja feita. Além disso, a gente pede que tenha o uso de máscara, que obedeça às condições de segurança do local, que não vá sozinho, mas também não tenha aglomeração, que siga as instruções dos porteiros, enfim, toda aquela coisa, né? Então, dentro desse protocolo, a gente está autorizando. E com isso a pesquisa está andando normalmente. Então, pelo menos na maior parte dos laboratórios do CTC. Principalmente porque tem os alunos de C que precisam apresentar algum resultado, até para renovar a bolsa. Até onde nós conversamos com a Pró-Reitoria de Pesquisa, os processos vão continuar correndo, né? Então, a gente não quer que os nossos alunos percam a bolsa e eles precisam fazer as atividades, porque, infelizmente, os órgãos de fomento, eles são extremamente frios, né? A gente tem uma pandemia e eles, na hora de cortar a bolsa, como vai acontecer com a pós-graduação, vão cortar a bolsa. Não adianta a gente falar que teve uma guerra, que desmoronou o prédio, vamos dizer, bom, mas a regra nossa não é do prédio com a pessoa. Claro que a gente vai brigar com isso, mas não tem muito... demora muito para ter uma decisão. Então, a gente vai autorizar e os alunos de pós estão com um problema sério, porque ainda que a gente consiga estender o prazo para eles terminarem a tese, a dissertação, diferente dos alunos de graduação, os nossos alunos de mestrado, eles, em geral, já têm um companheiro, uma companheira, ou seja, já dividem um local, então já não vive mais de recursos dos pais. Quando tem bolsa, eles têm aquele prazo de 2 anos da bolsa, que é quase normal aqui no CTC, e pouco normal nos outros departamentos, nos outros centros que têm menos bolsa. Então, eles têm 2 anos para o mestrado, 4 anos para o doutorado, e ponto final, né? Com bolsa. Fora da bolsa, aí tem a prorrogação. Só que muitos dos alunos nossos de mestrado, além de estar morando, ou seja, estar dividindo o apartamento e tal, tem filho.
E doutorado, pior ainda, né? A maior parte tem filho. Então, um dos companheiros não trabalha. Está em casa para cuidar da criança. E muitos deles são liberados pela instituição de origem para vir fazer a pesquisa e voltar. Ou seja, eles têm um prazo que não vai ser estendido. Então, se eles não puderem usar o laboratório, é uma catástrofe. Então, a gente está fazendo. Por isso que, nesses casos, a gente fala que não ter feito as atividades remotas, para eles foi muito prejudicial, porque o fato de estar em casa, ainda que tem toda a perturbação, né, eu digo por experiência própria, o fato de você estar em casa com um filho que não está indo para a escola, o não presencial te ajuda a fazer uma atividade que, se fosse presencial, você não faria, porque o casal que não tem onde deixar o filho, ele não tem como ir numa aula presencial, mas ele tem como fazer uma aula não presencial. Então, até na graduação, para as pessoas que têm filhos, ela é necessária, né? E os laboratórios, pelo mesmo motivo, a gente está liberando, porque como é que tu vai imaginar que uma pessoa que tem um tempo para fazer a pesquisa dela e que vai ser exigido na instituição de origem que volte, ele vai se explicar que teve afastamento e que não concluiu o que veio fazer. É isso. Entendi. Mas a gente está autorizando, tá? É só pedir que a gente autoriza, basta fazer uma justificativa, que é uma atividade essencial do ponto de vista do aluno e também do laboratório, que a gente toca isso, ou do projeto. Né? Tá. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Quem é o próximo? Professor, né? Amir? Oi, Amir, tudo bem? Contigo? Oi, Edson. Boa tarde. Obrigado, Stephanie. Boa tarde, Edson. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria dizer, Edson, que essas oportunidades que a gente tem de conversar e ouvir essas apresentações são muito importantes e talvez realmente elas tenham que ficar mais frequentes daqui para frente, porque é uma maneira da gente até dividir impressões e dividir experiências. Então, agradeço muito. Essa ideia esse fato, né, de estarmos fechados como um centro de ensino é um aspecto bastante preocupante. A gente está inserido num cenário em que outras instituições não estão fechadas, nós estamos, né, pelas várias razões já discutidas, mas um aspecto também bastante preocupante para uma parcela significativa dos docentes e dos discentes é a incerteza do que vai vir, do que virá quando nós voltarmos com algum tipo de modalidade de ensino, seja remoto, seja parcialmente presencial, o que for. Essa incerteza que alguns de nós estão sentindo, ela causa dificuldades, porque dificilmente as pessoas investem ou apostam nesse desconhecido aí de maneira muito forte. Elas precisam ter um pouco mais de certeza do que está por vir. E a gente percebe também que os vários departamentos, várias disciplinas, vários programas, etc., têm necessidades específicas, muito típicas deles. Sejam porque é uma disciplina teórica, seja porque é de laboratório, estágio, formatura, todas essas características têm necessidades muito específicas. Então, o meu ponto é o seguinte: será que não está na hora da gente efetivamente, objetivamente, coletar todas essas necessidades dos departamentos, das coordenações, listar isso de maneira bem efetiva? Porque se nós vamos começar num certo momento, isso o CUN vai definir, em um certo momento haverá um certo recomeço de alguma maneira, nós temos que estar preparados para esse recomeço. A gente tem que conhecer quais são os gargalos, quais são as dificuldades, o que vamos enfrentar naquele momento. E eu acho que uma das formas de fazer isso é coletar objetivamente essa informação a partir dos departamentos, a partir das coordenações, disciplina, enfim, todas elas de forma detalhada. Uma vez que a gente tiver conhecimento de todas essas especificidades de cada departamento, de cada coordenação, isso pode ser reunido de uma forma global no centro. Algumas coisas são comuns e são tratadas de forma comum, outras vão ser específicas e essas, pronto, vão ser tratadas especificamente caso a caso. Então, eu pergunto para a gente coletar isso para valer concretamente, inclusive dessa forma, não é uma maneira também de mobilizar todo o grupo em torno dessas soluções? É essa a questão. Obrigado. Perfeito, é isso mesmo. Já fez a pergunta e já deu a solução. A gente vai pedir, então, para que os departamentos
contacte os professores para fazer esse levantamento. Mas, voltando também, viu, Amir, naquilo que eu disse, a gente deve ter um calendário, que seja um calendário que comporte as atividades num período aí para resolver 2020.1, mas a gente tem que levar em conta que os cursos são diferentes, os centros são diferentes, os campos são diferentes, né? E o que vale para o colégio de aplicação, imagina se você for um aluno do colégio de aplicação, provavelmente tendo que fazer vestibular em alguns locais que as atividades estão indo normalmente. O Federal do Rio Grande do Norte retomou todas as atividades, a Unicamp, USP. Então, o aluno não ter o material do último ano, do terceiro ano, né, para poder fazer o vestibular, para ele é um prejuízo enorme. A situação em Araranguá é diferente da situação aqui em Florianópolis. A situação no CCS, com os cursos da área de saúde, é diferente da situação no SED. Então, por exemplo, o SED tem sido, os professores do SED estão sido muito reticentes em relação ao retorno, principalmente das atividades não presenciais, que eles acham que não tem o mesmo nível da presencial. É uma discussão enorme, talvez eles até tenham razão, mas nós estamos numa situação extraordinária que exige uma solução extraordinária. Então, pode ser que a gente tenha que começar algumas disciplinas e deixar algumas disciplinas para começar 1 ou 2 meses depois, porque são disciplinas que vão exigir uma preparação muito maior. O SED, eu cito, por exemplo, o SED, boa parte dos cursos lá tem estágio nas escolas públicas. Então, são os estágios em sala de aula. Ou seja, se nós formos esperar as condições válidas para o SED, para os professores da pedagogia, provavelmente nós não voltamos nenhuma atividade nesse ano, porque eu não sei quando vai voltar o Estado ou o município para que um professor que faz pedagogia possa estagiar numa sala de aula numa escola de bairro lá no Campeche, né? Então, não é possível que a gente queira uniformizar a solução para a universidade toda. A gente tem que fazer as soluções. Então, vale para os cursos, vale para os departamentos, vale para os professores, né? Então, nós vamos ter que fazer isso. E a tua proposta foi perfeita. Vamos avaliar a situação atual e talvez a nossa decisão seja essas disciplinas podem começar logo depois da preparação de 3 semanas, essas outras disciplinas vão precisar um tempo maior porque exigem uma outra logística que nós ainda não tínhamos previsto. Agora, se a gente não fizer nada sai do outro lado, ou seja, nós não vamos saber quais são os problemas. Edson, existe alguma possibilidade de descentralização maior do poder decisório para os centros? Porque, na realidade, a gente está pedindo que seja assim, né? Como a gente fez no ano passado, né? Vocês se lembram, nós tivemos uma greve que demorou um certo tempo e, num dado momento, a gente pediu que flexibilizasse o semestre, o calendário, né? Para que algumas pessoas acabassem para que alguns cursos acabassem o curso em época as disciplinas, o semestre em época diferente. Então, no CTC, muitos de nós acabou em dezembro, alguns acabamos em fevereiro, e na universidade como um todo, acabou dezembro, acabou início de fevereiro, e teve pelo menos um curso que acabou início de março. E tudo acabou bem. Não fosse a pandemia, a gente estava em fase de novo. Então, vamos defender isso, porque eu acho que é uma das soluções possíveis, né? Ok, obrigado. Tá. Professor Edson, a gente teve 2 perguntas do estudante Lucas, creio que elas já foram contempladas, não sei se o senhor gostaria de acrescentar, ele tem dúvidas quanto a quando serão divulgados os calendários pelo CUM. O Cauê acabou auxiliando e comentando que os subcomitês não discutiram muito 2021, e a proposta que tramita no CUM não elabora além do período de 2020.1. O senhor teria alguma coisa a acrescentar?
Eu acho que o Lucas quer saber se quando sair a resolução já vão ser divulgados todos os calendários. Acho que não. Acho que a gente vai divulgar 2020.1 e vai dar uma indicação do que acontecerá no semestre seguinte. Mas eu acredito que o CUN não vai conseguir fazer isso, não, porque tem muitas variáveis que a gente não tem controle. Acredito, mas não sei ainda. Porque, veja o seguinte, a gente está meio com o tempo, assim, nos pressionando, né? Porque, não sei se vocês viram o detalhe ali, as 6 últimas semanas do curso, do calendário para 2020.1, elas prevêem atividades não presenciais. E naquela projeção que nós fizemos aqui para apresentar para vocês, nós estamos chegando no dia 30, vamos botar a última semana de novembro, né? Muito bem. Por que a gente está pressionado? A gente está pressionado por vários motivos, daí é de ordem prática mesmo, né? Ou seja, nós estamos aproximando do Natal, uma época difícil de manter. Nós temos restrições de ordem trabalhista na universidade, principalmente para os técnicos administrativos, eles não têm muito espaço, os professores também, nós não temos muito espaço para marcar férias. Não que a gente vai tirar férias, mas tu é obrigado a marcar férias. E marcando férias, tu não pode estar numa atividade, porque dá um problema trabalhista, o reitor vai responder caro por isso. Então, por exemplo, eu e o Sérgio, provavelmente, nós não vamos tirar férias esse ano, não tem espaço para fazer isso. Mas se a gente não marcar, cria um problema para a universidade. E marcando, eu não posso assinar nem portaria. Então, é um rolo. Então, além disso, há o problema de temporada. Não sabemos como vai estar a temporada, mas os alunos pagam um preço enorme na temporada. Ou seja, então nós estamos falando de algo que no início de dezembro até meados de fevereiro, não sei quando é o carnaval em 2021, a gente precisa tomar muito cuidado no planejamento de atividades não presenciais, porque isso tem um custo financeiro enorme para os alunos, que normalmente não estão aqui nessa época e não conseguem pagar aluguel. Então, o planejamento da atividade semipresencial para o final, ele se justifica pelo encadeamento da disciplina, mas ele é catastrófico pelo encadeamento, digamos assim, do ano civil. Tá? Mas é isso, enfim, a gente vai trabalhando com isso, mas eu não sei ainda o que nós vamos fazer para 2020.2. Vamos ver aí. Eu estou conversando com a comissão, principalmente com o Bruneta, cada 2, 3 dias, e me inteirando um pouquinho, conversando bastante com ele, um pouco essas preocupações que a gente tem aqui. Tá? A gente tem pedido de falar agora do professor Jocely. Oi, Jocely. Tá conseguindo conexão? O microfone está aberto. Se alguém quiser abrir a câmera, também fica à vontade. Pode ficar à vontade, desde que... Professor Jocely, nos ouve? Talvez a gente pode passar para o Cauê, depois a gente retorna para o professor Jocely. Pode ser o Cauê, então, se conseguir conexão. O professor Jocely falou no chat que ele ouve a gente, mas a gente não ouve ele. Jocely, a gente pode passar para o Cauê e aí o professor Jocely tenta resolver, ou pode me mandar pergunta pelo chat que eu leio. Às vezes a saída é sair e entrar de novo, viu, Jocely? Às vezes dá algum problema de conexão do microfone. Passa para o Cauê, então, depois o Jocely fala. Tá certo, então. Boa tarde. Cauê. O Cauê está na sala? Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá certo. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde. Professor De Pierre, Stephanie, todos os outros que estão presentes. Acho que a maioria já me conhece, mas é importante se apresentar. Eu sou o Cauê do Centro Acadêmico da Computação, também faço parte da coordenação geral do DCE.
É uma discussão muito importante, né? Porque apesar de estar correndo no CUN, tá correndo em várias instâncias aí, às vezes, né, é difícil, né, todas essas instâncias serem transparentes e aparece muitas dúvidas, né? Porque muitas resoluções novas a gente não sabe como vai ficar tudo no final, né? Então é muito bom a gente ter essa oportunidade de dialogar com os professores, com os estudantes técnicos e tal. Queria falar primeiro sobre a suspensão das atividades presenciais, né? Desde logo o começo da pandemia aí, os estudantes já se posicionaram pela suspensão das atividades presenciais até o final do ano, justamente por isso que o professor Deperi coloca de dar essa certeza para os estudantes que estão pagando aluguel aqui, né, que estão com essa dúvida de se vão precisar voltar para o campus esse ano, e também a preocupação, né, com as questões sanitárias, né, o compromisso que a gente tem que ter é sempre com a saúde e a vida, né, acima de qualquer coisa. E a gente está aí vendo agora um agravamento do cenário da pandemia aqui no estado, aqui em Florianópolis, né, por uma irresponsabilidade dos governantes, que cederam com muita facilidade aí pro empresariado, né, dando uma prioridade para a produção quando deviam dar prioridade para a vida, né. Então agora a gente vê até acabei de ver a notícia de que o próprio governador parece que tá doente, né, com Covid-19. Então é bastante complicado, né, que a gente já gostaria de estar saindo, né, dessa pandemia, já gostaria de ter passado pelos piores momentos, mas a gente vê aí as coisas crescendo ainda mais, porque se reabriu o comércio, se reabriu o shopping, a academia, né, se permitiu que tudo funcionasse normalmente, né, o povo vai todo para a rua, o povo precisa trabalhar, né, porque quando se permite que o comércio funcione, não é o funcionário que vai decidir se ele acha seguro ir para o trabalho, né, ele vai ser basicamente forçado a continuar trabalhando. Então agora a gente vai ter que lidar com isso, né, é muito difícil a gente voltar para o campus esse ano, e nós do DCF ficamos muito contentes ontem com a nota que saiu da reitoria, né, afirmando que a gente não deve voltar presencialmente esse ano. A gente tinha até encaminhado uma minuta de resolução na semana passada para o Conselho Universitário, não chegou a entrar em pauta ainda, justamente para suspender já formalmente, né, as atividades presenciais até o final do ano, para resolver essa incerteza. Só para concluir, não quero falar muito, que o professor Deperi deve estar cansado de me ouvir, todas as reuniões aí. Nosso trabalho agora tem que ser justamente por garantir, né, que esse retorno seja o mais democrático possível, que tenha a melhor qualidade possível. A gente está chegando aí nos finalmente, né, de aprovar isso, de começar a implementar, para logo poder voltar. E o trabalho do DCE tem sido justamente de flexibilizar, né? Acho que o professor Deperi falou no começo de evitar que os estudantes sejam prejudicados por não poder participar, né? Isso que ele falou de não contar 2020.1 no prazo máximo de integralização curricular, né, para não dar esse prejuízo, né, de um semestre a menos para se formar. Você está elaborando várias propostas de alterações, né, algumas semanas já, a gente deve encaminhar, garantindo aí uma flexibilização bastante importante para os estudantes, né, de não perder avaliações, de não ser prejudicado com corte de bolsas, de poder trancar ou cancelar a matrícula de quantas disciplinas for necessário, para que esse período tenha o menor dano possível, né. E a nossa batalha, acima disso ainda, é de conseguir, né, como já falaram aí, conseguir ampliar o acesso, né, para que mais estudantes consigam participar das atividades nesse período, né, o máximo possível. E a gente precisa pressionar para que a universidade tome esforços extraordinários, né, o mais avançados possível, tudo que estiver dentro do alcance, para deixar o mínimo de estudantes para trás, para prejudicar o mínimo possível os professores e técnicos que vão ter que adotar aí um regime de trabalho ainda mais intenso. Então, só para confortar, e não sei se fui capaz de confortar, mas para repassar essas informações aí para todo mundo que está presente, de que, né, todos aí da universidade estão se esforçando para que essa retomada seja o melhor possível para todos, né, mais seguro, mais saudável,
eu acho que é isso que eu queria falar. Então, obrigado aí, professor, por esse espaço, pela apresentação que fez hoje. E eu concluo. Tá bom, então. Obrigado, viu, Cauê? Importante as suas observações. Eu coloquei aqui no chat o endereço e-mail da comissão que está fazendo o relato PROCON, tá? Então, é importante que alguns assuntos que vocês têm, que a gente não chega a discutir aqui, que sejam encaminhados para lá. Os que vocês propuseram aqui, eu já vou encaminhar. Tá? Faço em nome da direção do CTC. Daí. Será que o Jocely conseguiu conexão? O professor Jocely, acho que voltou para a sala. Quer tentar novamente, professor? Boa tarde, estão me ouvindo? Agora sim. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Edson. Espero que todos estejam bem. A minha preocupação é em relação à nossa preparação, né, para eventual, digamos, forma de ensino remoto ou ensino à distância que nós vamos, possivelmente, em meados de julho, ter que gerar uma metodologia. Então, eu estou observando no nosso departamento, Edson, que cada um está tentando aí aprender as ferramentas por si, né, assistindo algumas palestras que o centro está oferecendo, parabéns aí a vocês por isso também, mas é uma coisa assim que é individual, opcional, e não tem uma orientação, não tem uma organização, vamos dizer assim, né? Então, a minha questão, Edson, é que a nível de direção do centro, né, seja encaminhado aos departamentos, inicialmente que ocorra uma discussão a nível de colegiado, né, de como nós faremos para implementar o ensino EAD, porque ensino EAD não é ensino remoto, existe todo um processo importante aí que tem que ser levado em consideração, né, metodologia que envolve a interação dos alunos, não é só apresentar um vídeo, botar um slide lá na internet, né. Então, isso é importante, né. Muitos vão poder oferecer isso, talvez, porque a disciplina é prática, então acho que nós temos que ter essa informação. Quais disciplinas poderão ser feitas de forma remota, né, para oferecer ensino, né, não só ensino, mas também EAD, né. E também, nesse sentido, nós temos que ter uma discussão nos departamentos, não tem nada oficial. Alguns departamentos estão, né, conversando, outros não estão, alguns professores estão engajados, outros não estão, quer dizer, na minha opinião, teria que haver digamos, um incentivo da direção que ocorra isso oficialmente, tá? Perfeito. E a segunda parte, que eu acho também importante, para alertar os professores que existem esses materiais aí, que você, o Petro, estão oferecendo, organizando, e com colaboração dos colegas, né? Materiais importantes, e também existem alguns materiais legais aí, palestras sobre metodologias de ensino à distância. Acho que nós temos que dar um passo à frente nisso aí, tá? Nós não temos, eu tenho colegas aí que são professores que já escreveram livros, professores renomados, mas não tiveram essa oportunidade de ensino remoto. Não foi apresentado esse desafio ainda. E não é fácil, tá? Eu estou tentando alguma coisa aqui com os meus alunos, mas é um negócio que a gente não está acostumado. Espero que seja temporário, mas esse temporário pode durar alguns semestres, né, pelo jeito. Então, a minha sugestão é essa, que, primeiro, que o centro incentive os departamentos e junto aos colegiados discutirem como é que isso vai acontecer. E as dependências que tem com as disciplinas de outros departamentos, isso tem que ser visto antes de qualquer proposta. Senão a gente vai propor alguma coisa que não funciona, não vai ter pé nem cabeça. E outra coisa é isso, é incentivar os colegas, os professores de centro, a informar uma lista de materiais, vocês podem fazer uma seleção aí, né? E encaminhar, talvez o Petros possa fazer isso, encaminhar o pessoal, assistam isso, depois isso, que vai dar uma ideia para vocês das dificuldades nas ferramentas e também nas metodologias, porque eu acho que pega aí a metodologia. Bom, era isso a minha sugestão, então espero que a gente seja mais proativo, porque talvez daqui a 15 dias nós tenhamos uma decisão do conselho que vai envolver ensino remoto. E aí, vamos parar tudo e vamos começar do zero para ver o que vamos fazer. Nós temos tempo para fazer alguma preparação. Essa que é a minha ideia. Tá? Obrigado pela oportunidade. Tá. Obrigado, Jocely. A gente está anotando, tu tem toda a razão. A gente está tocando em várias frentes, tá? Só para vocês saberem. Então,
tem o problema da metodologia, das ferramentas. Nós estamos em contato com o CETIC, a gente está disponibilizando um recurso para comprar servidores para colocar no CETIC. A gente sabe que a nossa infraestrutura não está lá, essas coisas. Eu faço parte do COTIC, né, que é o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação. Eu tenho defendido que a gente tem acesso a outras ferramentas, além do JITSE, do BBB, porque quando a gente olha o número de disciplinas, a gente percebe que não vai ter uma solução única, ou seja, vai ter que ser o que nós tivermos para usar, que funcione bem e que o professor tenha mais familiaridade, é a melhor ferramenta. É que nem editor de texto. Qual é o melhor editor de texto? Aquele que eu conheço. Porque tu pode ter um editor de texto que seja fabuloso, eu não conheço, eu vou usar ele que nem um martelo. Então, não adianta, né? Então, a gente tem muita gente pedindo para que incorpore o Zoom, para que incorpore o G Suite, enfim, tá tudo aqui a gente está encaminhando isso. Talvez nós vamos ter uma fase, por isso que eu acho que tem que ter alguma flexibilidade na solução que vier do Conselho Universitário. Nós temos vários professores que estão preparados para começar. E não haveria razão nenhuma, desde que os alunos possam acompanhar, que eles comecem um pouco antes de outros. Então, é por isso que eu digo, o nosso semestre virtual, na condição remota, não é o semestre que nós estamos acostumados na condição presencial. E aí entra essa tua proposta, ou seja, nós vamos ter que falar para os departamentos para fazer uma preparação urgente sobre isso, e ainda assim vamos considerar o fato que alguns professores, já teve vários coordenadores de curso que nos pediu, tem alguns professores que não se sentem à vontade em começar já o não presencial. Então, vamos dar um tempo a mais para ele se familiarizar. Então, todas essas soluções estão na mesa, a gente vai tocar. Mas pode ter certeza, a gente vai tocar todas as vertentes, digamos assim, que a solução do problema existe, que vai desde metodologia, equipamento, enfim, tudo que for necessário. A gente pergunta do professor Naloan, em termos de metodologia e ferramentas de ensino remoto, a UFSC vai recomendar alguns, ou cada docente é livre para utilizar o que quer e tem domínio? Não, a gente acha que não deve, ou seja, ainda que ali está indicando Moodle, essas coisas, eu acho que o Moodle é uma boa, mas a gente acha que isso está na forma que o professor se sente mais, digamos assim, mais à vontade para usar, porque tem ferramentas que são muito rápidas de aprender, né? E tem ferramentas que dão bastante trabalho, ou seja, não é um domínio simples. Então, nesse momento, dada já a condição que nós temos, o número de restrições que nós temos, talvez o melhor seja liberar para que o professor use o que seja mais adequado. A gente conhece assim, várias pessoas que dominam ferramentas diferentes. O difícil é conseguir agenda com esse pessoal para eles fazerem palestra para a gente, principalmente se for de outra instituição, sem que a gente pague, porque tem várias... o pessoal do G Suite, para vocês terem uma ideia, eles dão um treinamento fantástico, né? Só que tem um custo, e a gente não tem como arcar com esse custo nesse momento. Não que não tenha recurso, tá? A gente não tem forma de viabilizar o pagamento para dar um treinamento para todo mundo imediatamente. E até porque nós não sabemos se vamos usar o G Suite ou não. Mas, então, seria uma possibilidade, ou seja, pegar e pagar alguns cursos para que a gente tenha um treinamento rápido. Então, isso também está no nosso arsenal. Mas, no momento, dadas as condições de contorno que a gente vai defender que cada um use aquele que está mais acostumado a usar, porque é a forma
é a forma que a gente acha que vai ser mais rápido, com menos custo de preparação. Por enquanto, são essas as perguntas, professor. Eu recebi, acho que eu vou compartilhar com vocês, eu recebi da Engenharia Mecânica um documento que eu achei bem interessante. Acho que eu não vou ler inteiro, mas vou mostrar aqui para vocês. Acho que é importante que a gente... Só ver se eu acho ele aqui. O colegiado fez uma nota. Eu acho que nesse momento é importante esse tipo de manifestação. Ele fez uma nota bem interessante, né? Então, estão conseguindo ver na tela aqui? Deixa eu ver se eu amplio um pouquinho. Stephanie, está conseguindo ver ou não? Sim, estamos vendo. Vocês conseguem ampliar mais que isso. Então, o colegiado fez uma manifestação, eu acho que depois a gente pode encaminhar isso para os departamentos, para que façam também para dizer as dificuldades, mas que, ou seja, estão fazendo isso que o Jocely falou, né? Então, por exemplo, o colegiado da Engenharia Mecânica se reuniu virtualmente, obviamente, né? Então, considera que a suspensão das atividades está demorando muito, ou seja, teve um tempo, digamos assim, que foi extremamente necessário, mas que agora estamos precisando dar uma resposta para os alunos, né? Então, tem alguns prejuízos que eles levantam aqui. Então, eles fizeram um levantamento junto aos alunos da engenharia mecânica e de materiais também. Então, a maioria absoluta dos alunos deseja dar continuidade aos seus estudos e entende que o único caminho agora é a modalidade remota, ou seja, está em acordo com a portaria do reitor, que diz que esse ano, muito provavelmente, nós não temos atividade presencial. Então, tem uma gama de plataformas e tecnologias conhecidas que estão disponíveis para o ensino da forma remota. Então, a gente está falando de ensino remoto, né? Não é toda aquela complicação que pode ser um ensino na forma do EAD, né? E é uma coisa emergencial, né? A gente, assim que puder, a gente volta para a sala de aula e depois nós vamos discutir o que deve ser feito na forma não presencial para um futuro planejamento das nossas disciplinas. Então, a total disposição dos docentes de aplicar tecnologias de comunicação e ensino digital, adaptando-as para as peculiaridades de cada disciplina e evoluir na medida da sua prática. Também é aquela discussão que a gente acabou de ter, né? Alguns vão poder entrar já, começar já, outros vão ter que esperar mais um tempinho, mas, enfim, todos estão dispostos, né? Então, o que o departamento coloca é a sua disposição de participar desse esforço conjunto do CTC e da universidade para contribuir com as soluções dos problemas enfrentados por discentes e que já identificamos. Então, é importante agora que cada departamento, junto com seus alunos, representantes de seus alunos, possa fazer uma campanha para a gente conseguir levantar o que tem de equipamento que a gente possa emprestar sob condições que a gente vai estabelecer para preservação do patrimônio público, né? Mas, enfim, eu estou divulgando isso porque foi o primeiro que eu recebi, mas vou mandar para os chefes de departamento, né, pedir para depois a Stephanie, se ela pode fazer isso para a gente, porque eu acho que essa manifestação do departamento, ela também dá uma acolhida para os estudantes, né? No sentido de que o departamento está pensando em soluções, todos estão pensando, né? Já recebi já conversei com o Civil, já conversei com o INDE, enfim, conversei com praticamente todos os departamentos, mas é importante porque nós estamos numa situação de muita fragilidade em todos os sentidos, né? Fragilidade institucional, a gente está sendo atacado, a gente está com fragilidade psicológica, porque ficar em casa não é brincadeira, a gente trabalha muito, não consegue ser muito eficiente, e no caso dos alunos, principalmente os que eu tenho convivido mais de perto, assim, há uma situação assim de tão longe da família, tão longe da escola, tão longe dos amigos, e
e não sabe o que está acontecendo, né? A gente tem feito essas reuniões, mas não são todos os centros que fazem, né? Então é importante que que o departamento também se manifeste dessa forma, para que os alunos dos cursos, né, que estão sob responsabilidade desse ou daquele departamento, sintam que a gente está pensando numa solução inclusiva, numa solução cooperativa. Ninguém quer colocar o aluno que tem recurso para ter aula em detrimento do aluno que não tem recurso. O que a gente quer é que aquele que possa ter aula tenha aula, para que aquele que não pôde, a gente ache uma solução para que ele tenha também. Tá? Então é isso. Não sei, fique à vontade se alguém quiser fazer mais alguma observação, se tiver mais alguma sugestão, eu estou anotando aqui, porque essa é a fase que a gente tem que preparar a comissão para que o relatório seja o relatório mais amplo e abrangente possível para contemplar todas as dificuldades que cada centro vão ter. As diferenças entre centros são enormes, tanto em recurso como em encaminhamento de atividades de ensino. Sérgio, tem alguma observação? Quer fazer? Não, é isso. Bem esclarecido tudo. A gente continua à disposição, como sempre estivemos, né, DPL, para receber as sugestões, né? Pode ser por e-mail, por qualquer mecanismo. Tá. E a gente manda esse documento da mecânica, que eu achei que é bom, assim, que dá também para a direção do centro um reforço, assim, nas nossas argumentações, né? A gente não está falando com uma visão de quem está em casa tomando café e resolvendo os problemas de longe, né? A gente está ouvindo todo mundo e é bom que se manifeste, porque assim como foi bom os alunos manifestar as dificuldades, porque eu acho que a gente colocou hoje a discussão num patamar muito melhor do que aquele que a gente tinha há um mês atrás, né? Então, sim. Tá. Muito bem. O Tarik está perguntando se envia sugestão. Envia sim, Tarik, edson.pieri@ufsc.br, para mim ou para a Stephanie, a gente vai juntar tudo isso. Bom, e outra coisa, nós estamos fazendo uma reunião assim, sempre está perto de uma reunião do conselho da unidade, mas qualquer um que achar necessário, fala comigo, com o Sérgio, com a Stephanie, a gente faz uma reunião. Uma reunião de 2 horas, a gente resolve muito mais problemas do que responder 5 ou 10 mensagens, que demoram ao mesmo tempo, né? E a gente socializa também as respostas, né? Eu acho que é bem melhor a reunião do que responder um e-mail para uma pessoa que fica muito individualizado. Tá? É isso? É isso. Tá bom. O Amir está reforçando lá o que ele falou, então vamos pedir então, para os departamentos que enviem o que gostaria de fazer, aula prática, estágio, formatura, enfim, tudo que pode ser feito, e o prazo para ser feito. Só relembrando, nós tivemos ontem a formatura da arquitetura, a colação de grau. Apesar de todas as dificuldades, foi uma catástrofe no final, porque foi o horário do apagão, mas a gente já tinha conseguido colar grau para todos os 22 alunos. Aí tinha reunião do CUM, eu tive que sair da colação, o Sérgio foi terminar e não conseguiu terminar, faltava, não sei se chegaram a fazer os discursos todos? Chegaram. Eu caí porque faltou luz lá em casa, ainda bem que o Jitsi e o YouTube continuaram transmitindo e gravando. Mas aí foi engraçado, porque aqui em casa não tinha energia e tal, daí a Soraya me avisou que a sala estava aberta ainda e que a cerimônia ainda estava aberta. Daí eu entrei no celular, aí desejei dei parabéns aos formandos em nome do CPC, em nome da arquitetura também, e encerrei a cerimônia, mas deixei a sala aberta para eles conversarem. Muitos deles estavam fora, tinha gente que estava fora do Brasil e tal.
Mas tem sido, assim, uma experiência muito gratificante, muito emocionante, né? Eu tenho ficado muito emocionado nessas cerimônias, porque dá vida à universidade e a gente, apesar da pandemia, a vida continua, né? Então, ontem tivemos uma formanda diretamente da França. É isso. Estava lá terminando o estágio e fez a colação de lá. E a professora Soraya Nor colocou que foi assustador. Realmente foi, no final, bem o momento da ventania, né? Mas foi cada formando fez uma declaração, pôde ser filmado, gravado. A gente tem gravado isso no YouTube, o Sérgio e a Stephanie, e a Ariana, desculpa. E isso tem tornado, assim, a cerimônia, apesar de não ser uma cerimônia com a mesma pompa que é no centro de eventos, mas ela fica uma cerimônia, assim, que envolve família, que envolve as pessoas. Então, eu acho que falta ainda da automação, se não me engano, do início desse ano, que ainda não foi feito, e daí nós encerramos, né? Engenharia química, isso, né? É isso. Pessoal, acho que nós podemos encerrar. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade. Só queria lembrar, professor, que a gente vai elaborar uma súmula da reunião, está disponível depois no site do CTC, para quem não pôde acompanhar. Tá. Com a gravação também, né, Carlos? Com esse link do YouTube. Tá bom, então. É isso aí, então, pessoal. Boa tarde para vocês. Um bom trabalho aí pela frente.